A tradução é uma arte. Ela se divide em diversas espécies. Há a tradução oral, né? A tradução simultânea, e entre a tradução escrita, há a tradução técnica, há a tradução literária, mais especialmente a tradução poética, e há, entre outras, a tradução de filosofia e de teologia. Sem querer dar-lhes, né, aqui uma conferência sobre tradução em geral, vou ater-me à tradução da filosofia e da teologia. Esta tradução tem de ser o mais literal possível. Deve-se traduzir palavra a palavra até o ponto em que isto fira a índole da língua para a qual se traduz. O que não se pode, de modo algum, ao traduzir filosofia e teologia, é praticar o que chamo tradução livre, que é isto. O tradutor lê a obra, a entende a seu modo e escreve aquilo que ele entende. Isto não é tradução de filosofia e de teologia. Além do mais, para que se traduza bem filosofia e teologia, é preciso ao tradutor conhecer perfeitamente aquilo que está traduzindo. Ele precisa conhecer muito bem sua própria língua, a língua de que traduz e, muito particularmente, o assunto da obra que traduz. Se ele não conhece a filosofia e a teologia, se não conhece os termos que a obra que ele traduz emprega, se não sabe a que corrente filosófica se vincula a obra que ele traduz, se desconhece tudo isso, obviamente, a tradução será ruim, né? E se ele não conhece perfeitamente o autor que está traduzindo, também o será. Então, de vários modos, a tradução de filosofia e de teologia pode ser ruim, né? Ou por tradução livre, ou por desconhecimento da língua de que traduz e da língua para a qual traduz, no caso o português, no nosso caso o português, por desconhecimento da própria filosofia, da própria teologia e do autor particular que ele está traduzindo. E é uma arte, a arte de traduzir, porque tem regras, não é arbitrário. Imagine-se um sapateiro, ao fazer sapatos, não segue as regras da sapataria. Este sapato será impossível de calçar, não se poderá calçar. Toda arte, seja uma arte mecânica, manual, servil, seja uma arte liberal, seja a arte da tradução, que também é uma arte liberal, todas têm regras que, se não são seguidas, seu produto será malogrado, frustrado. Pois bem, tome-se então o caso da Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino. Várias pessoas, mas muitas pessoas, me pediram este vídeo e mais pessoas ainda me perguntam qual a melhor tradução ao português da Suma Teológica. Antes de tentar responder a isto, né, diga-se que a Suma Teológica é a obra mais importante, mais complexa, mais perfeita, mais completa
que já foi escrita. Não há outra, não há nenhuma obra como a Suma Teológica. Então, o tradutor, diante de uma obra deste porte, deste quilate, deveria ter a seguinte humildade: tenho condições ou não de traduzi-la? Isso é a primeira coisa. Conheço perfeitamente minha língua, conheço o latim perfeitamente, conheço perfeitamente a doutrina de Santo Tomás. Se não conheço alguma destas três coisas, não é lícito traduzir a maior obra jamais escrita, a obra mais importante de todos os tempos. E, no entanto, antes de falar das traduções ao português mais propriamente ditas, um destes três quesitos falha quase sempre o tradutor em todas as línguas. Para ser justo, nas línguas que conheço e nas traduções que me foi dado ver. Então, comecemos pelo inglês. A tradução que eu vi para o inglês da Suma Teológica peca por desconhecimento da doutrina de Santo Tomás. Por exemplo, eu vou ater-me a um exemplo em quase todos os casos aqui para facilitar a sua compreensão. O inglês traduz dois conceitos distintos, ainda que intimamente vinculados entre si, que é o conceito de ente. Ente é aquele que é aquele que existe, é aquele que tem ser. E o conceito de ser, que é aquilo que o ente tem, ser, é. Então não se podem confundir. Uma coisa é aquilo que tem e outra aquilo que é tido. Muito bem. O inglês, para estas duas palavras, só tem uma palavra, being. Ora, que faria um tradutor se conhecesse bem a doutrina de Santo Tomás e a distinção fundamental entre estas duas coisas? Usaria o being para uma ou outra, ou seja, para ente ou para ser, e o outro deixaria em latim, é óbvio. Se a língua é carente, deficiente, mantenha-se a riqueza da língua original. Mas eu só vi uma tradução ao inglês. Bem, a tradução ao espanhol mais famosa é a da Bach, né? Que foi feita pelos frades dominicanos, né? Sob a direção, creio, ou pelo menos com a apresentação do grande Santiago Ramírez. Pois bem, por que peca esta tradução tão importante da sua? Eu a tenho toda, vocês a veem aqui atrás de mim, ó, na segunda prateleira atrás de mim, da minha cabeça. Peca em quê? Em duas coisas. Primeiro também, por incrível que pareça, por não saber distinguir conceitos essenciais no tomismo. No tomismo, uma coisa é o ser, outro o existir. Uma coisa é o ente, outra é o ser. E essas coisas não se podem confundir, sob pena de embaralhamento de algo que, por si, é muito claro, muito distinto, muito claro, muito manifesta esta distinção. Então, os tradutores da Bach, que eram estudiosos do tomismo, sem dúvida nenhuma, no entanto, pecam por não utilizar com rigor as distinções terminológicas, nocionais de Santo Tomás, mas pecam por outra coisa ainda, porque eles sim praticam tradução livre. Como eram estudiosos de Santo Tomás, eles entendiam aquilo que haviam lido,
entendiam a seu modo, nem sempre perfeitamente, e reproduziam assim, em vez de se dar ao trabalho meticuloso, de relojoeiro, de buscar correspondência termo a termo, palavra a palavra, construção a construção, até o momento em que isso ferisse a índole da língua espanhola. Pois bem, a melhor tradução que eu vi até agora, mas não a tenho, né, é a tradução ao francês coordenada por Jean-Pierre Torrel. Né? Torrel coordenou a tradução da Suma, né, e escreveu um livro sobre a Suma. Quanto a este livro, eu não o recomendo. É um tomismo demasiado heterodoxo. Mas, pelo que eu pude ver, numa estante da antiga Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, pareceu-me a melhor tradução de todas as que eu havia visto. Pelo menos na parte que me foi dado ler, eu vi a distinção entre ente e ser, né, em francês. Étant para ente, être para ser. Perfeito, animou-me aquilo. Então, pareceu-me, mas não posso assegurar porque não a tenho, não a vi em conjunto, mas estou propenso a crer que seja a melhor tradução das que eu vi. E aquelas feitas à língua portuguesa? Eu conheço duas, e creio que só há estas duas. Se há mais, é ignorância minha. Uma, a mais antiga, de Alexandre Corrêa, né, que foi mais ou menos recentemente republicada pela editora Eclésia, né, e a da Edições Loyola, né, com coordenação do Frei Josafá, um frade franciscano. Pois bem, entendam-me bem, o que eu vou dizer não é nada contra Alexandre Corrêa. Eu sei que há discípulos dele, pessoas ainda vivas que assistiam suas aulas, que o diziam um homem ilibado, um tomista muito esforçado, um tomista, um desbravador do tomismo aqui no Brasil. Então, há de ter sido uma grande figura, sem dúvida nenhuma. Mas sua tradução é terrível. Terrível. Peca, antes de tudo, por desconhecimento da precisão terminológico-nocional em Santo Tomás de Aquino. Às vezes traduz ens, que é ente, às vezes por ser, às vezes por ente, e assim vamos. O esse, que é o ser ou o ato de ser, às vezes traduz por existir, por existência, e assim vamos. E há uma distinção em Santo Tomás nítida entre existência e ser. Mas, além do mais, tem falhas. Às vezes a frase é incompreensível, é obscura. O que mostra que faltou à tradução uma revisão. Porque, claro, numa primeira versão de uma tradução, qualquer tradutor pode deixar alguma que outra parte obscura, porque é natural, ele está em pleno processo de tradução. Então, pelo menos, faltou uma revisão adequada. Né? Ou seja, é muito ruim, perdão. Vejam, e não tem nada contra a Eclésia em princípio, ao contrário. Eu recomendo a tradução lançada pela mesma Eclésia da Suma contra os Gentios, né? É muito boa a tradução, né? Não é excelente, mas é das melhores traduções de uma obra de Santo Tomás já feita ao português, né? Então, recomendo muito esta tradução e muito mais, na minha opinião,
que a tradução feita pela Loyola. Claro, a edição da Loyola da Summa Contra Gentio traz o latim, salvo engano, está ali em cima. Creio que sim, que traz o latim, mas não me parece tão fiel, me parece, ao contrário, pecar por ser tradução livre. Tá? Mas a tradução da Summa Contra os Gentios é muito boa. Então não se trata de implicância com a editora, nem nada disso. Estou tentando ser objetivo. E a tradução da Loyola? É outra tragédia. É trágica. Às vezes parece melhor, às vezes parece fiel, às vezes parece uma tradução não livre. Alguém já me disse que ela se baseia, que ela na verdade não foi traduzida do latim, mas traduzida desta tradução francesa, coordenada por Jean-Pierre Torel. Seria o melhor? Seria melhor, já que aquela me parece boa. Mas outras horas não é possível que tenha sido uma tradução da tradução francesa, porque peca em outros momentos absolutamente por todos os três quesitos. O tradutor nem conhece perfeitamente o latim, não conhece perfeitamente o português e absolutamente não conhece Santo Tomás. A vantagem desta Summa é que traz o latim, mas não traz o suplemento. Isto é um preconceito modernoso, de não traduzir o suplemento de Frei Reginaldo de Piperno, o que é um absurdo. Santo Tomás deixou a terceira parte incompleta e seu discípulo, filho espiritual, padre, sacerdote, frade dominicano, escolástico ele mesmo, né, completou naquilo que se chama o suplemento. Mas completou de sua cabeça, do que ele se lembrava das aulas de Santo Tomás? Não. Ele tomou aquilo de outra obra de Santo Tomás, ou seja, o comentário às sentenças de Pedro Lombardo. É perfeito como seria se Santo Tomás tivesse escrito esta parte? Claro que não. Mas na ausência disto, ainda é Santo Tomás o que está no suplemento. Então, a Loyola faz parte dessa corrente tolamente preconceituosa de não traduzir o suplemento, sabe-se lá por quê. Eu, quando traduzi o do Reino de Santo Tomás, de Reino, né, eu não traduzi sua continuação. Ele também o deixou incompleto. Sua continuação, no entanto, não é boa. Simplesmente nada tem que ver com a doutrina de Santo Tomás. Então eu não a traduzi, ponto final. Tá. Mas ali não, ali é Santo Tomás o que está presente no suplemento de Reginaldo de Piperno, que não fez senão reproduzir lições do mestre, ainda que antigas, mas do mestre. Pois bem, as duas são muito ruins. É difícil. Às vezes eu propendo a da Loyola, né? Mas as pessoas que não têm conhecimento da língua latina, ou de outra língua estrangeira, porque entre essas e a da BAC, em espanhol, obviamente a da BAC é melhor, apesar de livre e apesar dos problemas, obviamente. E certamente, quase certeza, que a de Jean-Pierre Torel é ainda melhor. Mas há quem não conheça o espanhol, quem não conheça o francês, quem não conheça o latim. Então, deve lê-la em português. Não tem jeito, né? Escolha a seu sabor. Eu penderia pela da Loyola, pela presença do latim, porque assim a pessoa também começa a treinar um pouquinho o latim. Vê certa palavra aqui em português, estranha um pouco, olha ali no latim, vai ao dicionário, se dá o trabalho.
eu tenderia a esta, né? Eu tenho as duas, né? Tenho as duas, mas tenho por ter, né? Porque devo ter, é meu papel. Sou professor, etc. Tradutor é o mesmo. Então é isto. Mas ainda esta semana, muito provavelmente quarta ou quinta-feira, irá ao ar aqui neste canal outro vídeo meu que trata de algo estritamente conexo com o assunto que acabei de tratar aqui. Peço-lhes perdão se não pude dar uma indicação precisa, mas assim é a vida. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.